Alô? Você ligou lá, tá tudo certo, né? Bem, boa noite, meus irmãos, meus amigos, meus colegas, né? Hoje nós estamos numa turminha reduzida aqui, né? Somos só nós, os trabalhadores da última hora que estamos aqui, né? Então nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, cumprimentando também nossos amigos da internet, que estão nos assistindo, que pode também depois mandar as suas perguntas através do nosso site, né? Então nós temos aqui, como sempre, algumas informações para aqueles que chegam a primeira vez, ou para aqueles nossos irmãos que estão nos assistindo, que não conhecem as nossas atividades. Então nós informamos que temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? E o nosso cronograma de palestra se encontra no quadro de avisos de nosso site. Tem um outro atendimento. Sexta-feira nós temos um trabalho também, mas não é aberto ao público, às 19h30, é um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, né? São aqueles irmãozinhos nossos que, infelizmente, enveredaram pelo caminho do vício, das drogas, da dependência química, do álcool. Esses nossos irmãos precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Então, as famílias que têm esse problema, nós pedimos para que nos procurem nesse dia de sexta-feira, às 19h30, que nós temos um grupo aqui para auxiliá-los, né? Se faz uma palestra, se conversa um pouquinho a respeito, então as pessoas saem sempre um pouquinho mais tranquilas e tem uma maneira mais própria para tratar e lidar com esse problema com o seu familiar. O nosso trabalho social continua, estamos distribuindo agora 70 cestas básicas para 2 grupos de famílias de 35, no segundo sábado de cada mês, né? Então, as pessoas que nos ajudam, continuem nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos continuar então a ajudar essas famílias, né? E também tem um outro recadinho aqui, por falta de espaço físico, não estamos recebendo roupas nem sapatos. E aos internatas, como nós já dissemos, estamos recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da palestra, né? O nosso cronograma de palestra, já disse, está lá fora. E outro recado, o passe magnético e a distância somente será administrado de acordo com o cartão que foi dado no atendimento fraterno. O atendimento no plantão, todos os dias, meia hora antes das palestras, para as pessoas que querem passar pelo plantão, chegando um pouquinho antes, para ser atendidas então, né? Muito bem, nós temos a nossa livraria com os livros da codificação, com os livros romances, até mesmo científicos, para as pessoas que querem se aprofundar no conhecimento da doutrina. E que os nossos cursos estão seguindo normalmente a nossa casa, orientando muita gente que quer conhecer o Espiritismo, tem às vezes uma ideia vaga, então o conhecimento é mais metódico da doutrina para quem quiser. Mas no momento, é claro, nós estamos com as matrículas encerradas, as pessoas então só ficam alerta para o fato de um dia quiserem aprender, é só fazer a inscrição no plantão e procurar então fazer o curso junto com nossos irmãozinhos que estão aí, né? Muito bem, então nós vamos nos recolhendo, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre bondoso, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Uma noite fria, é verdade, mas estamos aquecidos aqui pelo amor de Jesus, o amor dos amigos espirituais, irmãos fraternos que estão aqui nos auxiliando, que atendem a nós, atendem tantos espíritos amigos que chegam também para colaborar, outros vêm também receber o seu tratamento, vêm tomar conhecimento também dos temas daquilo que nós falamos, parentes, amigos, muitas criaturas que nós estimamos, às vezes aproveitam a nossa vida e nos acompanham também para estar aqui conosco. Então nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a todos esses trabalhadores da Seara de Jesus que já estiveram aqui antes de nós, prepararam o nosso ambiente, fortaleceram aqui as nossas defesas, estão prontos para nos auxiliar aqui
durante essa horinha que nós vamos passar aqui, ou talvez até um pouco menos, mas estão aqui alerta, né, para nos auxiliar. Então nós vamos agradecendo e pedindo ao nosso amigo espiritual, o dirigente espiritual do nosso trabalho, nessa noite, na Casa do Caminho, para que nos conceda então permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite, hoje com um tema muito interessante, que vai chamar a atenção, para que nós tenhamos sempre ação em tudo que fazemos, pensando sempre em Deus, como sempre, para não deixarmos nos abater pelos momentos, às vezes, difíceis que nós atravessamos. Então, para que nós tenhamos fé, estejamos sempre dentro da dinâmica do universo, que é sempre ação. Esse é o tema que nosso irmão Caetano vai falar para nós. Nós vamos prestar muita atenção e não vamos perder aqui o foco, porque é muito interessante, né? Então, vamos lá. Caetano, calhou para você hoje, então. Nossa irmãzinha não pôde vir, né? É o alerta, né? Apatia. Alerta é um livro, né? É obra. É obra. Certo. Pode ligar. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Que Deus sempre nos alimente de forças, né, para levar adiante a tarefa. Hoje estamos um pouco incomodados com esse cheirinho, né? Estão vendo, né? Esse é remédio, a vacina contra os nossos queridos amigos cupins aí, né? os princípios inteligentes que habitam conosco a casa, o que querem habitar, né? Nós aplicamos o remédio aí. Mas em poucos dias está tudo resolvido, né? Se Deus quiser. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pela internet, que todos sejam alcançados pela graça e misericórdia do nosso Pai. E continuem assim ativos, né? Que tenham ânimo para continuarem assistindo as palestras, já que não podem vir até a nossa casa. Que continuem assistindo as palestras e eu espero que consigam angariar para si alguns elementos que sirvam de ânimo novo, né? Para realmente ajudá-los nessa caminhada tão difícil que são as reencarnações, né? A lida na vida física. E hoje nós temos para nos acompanhar, para nos auxiliar aqui, um tema interessante que vem da Joana de Ângeles, do nosso querido Divaldo, que é a orientadora do nosso querido irmão Divaldo, do livro Alerta. E o tema é apatia. É um tema interessante porque mesmo nós que já estamos quase despertando, né? Eu sempre gosto de abordar aqui esse tema. Nós estamos um pouco ainda adormecidos, não é verdade? As experiências, né? E a nossa luta aqui nessa vida é despertar, né? Despertar para as coisas reais, para o que realmente somos e para a verdadeira tarefa que viemos executar nesse plano. E quando nós queremos despertar, mesmo nós que já queremos despertar, às vezes somos visitados por uma certa apatia, né? Somos seres humanos, é claro, estamos em evolução, estamos trabalhando. Então é comum quando às vezes somos visitados por algum sentimento de apatia. E a Joana vai nos alertar aqui no texto que nós devemos ficar alerta sempre contra esse sentimento, porque ele, de uma certa forma, se nós deixarmos que ele entre em nós, em nosso campo mental principalmente, porque todos esses inimigos, né, todos os nossos inimigos, eles entram pela casa mental. É interessante isso, né? A gente dá tanta importância ao corpo físico, né? Embeleza, né? Cuida bem e tal, mas às vezes esquece da casa mental, né? O corpo físico está perfeito, está bem cuidado, está alimentado, está exercitado, né? Está bem cuidado, mas a casa mental está totalmente esquecida, né? Entrando todo tipo de pensamento, todo tipo de sugestão. E é interessante essa proposta da doutrina espírita, porque ela justamente vai nos alertar, né? Que nós não somos só o corpo, que nós temos que dar atenção também aos nossos corpos sutis, que são o corpo mental e o corpo emocional. E o mais importante, que é o corpo mental, que é a porta de entrada para dentro da nossa alma, para o interior da nossa alma. E às vezes nós não damos conta disso, né, quando estamos assim adormecidos, né? E mesmo agora, quando a gente vê
está trabalhando na casa espírita, tudo, despertando, lendo os livros, a gente ainda não se atenta, a gente se descuida um pouco, né, da casa mental, né? Não é à toa que, às vezes, assistimos a derrocada de casas espíritas que estavam estruturadas já, e que, às vezes, o projeto desanda pela invigilância mental dos seus próprios membros, né? E essa é uma luta nossa aqui também, né, que nós tentamos nos mantendo unidos, nos mantendo fortes, juntos, na prece, na oração, para fortalecer os nossos campos mentais. E juntos podermos resistir a todos os ataques, né, de apatia que nos chegam. E chega sem parar, né? A gente tem que estar atento. E é sobre isso que a Joana vai nos alertar. Começando o texto assim, ó, que se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. E é mesmo, né, gente? A apatia é o desânimo, né? Hoje eu vou sentir muito. É o desânimo, é aquele sentimento que nos faz entregar os pontos, né? Não resistir, não ir adiante, atrasando o nosso progresso, que nós já estamos assim, querendo realizar. Quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova, tá vendo? Ela alertando de novo, nos chamando a atenção que nós somos espíritos cósmicos numa jornada evolutiva. Que nós temos que às vezes buscar os motivos das nossas tristezas, das nossas melancolias, da nossa preguiça no passado, né? Que ele muitas vezes está enraizado no passado, que muitas das vezes nós estamos num processo de apatia já de muito, né? E agora estamos tendo uma nova oportunidade e estamos novamente aceitando aquelas velhas sugestões que sempre nos acompanharam. Por isso nós chamamos de despertar. Despertar agora para a gente resistir a esses pensamentos negativos, né? Inverter. Eu chamo de... como é que eu geralmente falo com meus alunos? É transmodificar, né? Transmudar, tornar diferente esses pensamentos. Essa é a nossa luta com o nosso mental. É modificar realmente a nossa forma de pensar, né? Ela continua aqui, ó, que é decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e ressumam do imo da alma como expressão deprimente e paralisante. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Olha que interessante. E é mesmo, né? É o desanimado. É aquele desenho lá, eu acho que não vai dar certo, né? É aquele desenho lá. Aquele que entrega o jogo no primeiro tempo, né? Sem jogar. Né? Não quer nem jogar, ele fala, não vou conseguir, não é verdade? E nós temos muitos irmãos nossos na luta diária com esse sentimento, já entregando o jogo no primeiro tempo, né? Encontra-se o apático, né, em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços para superá-las. Então, ela também sempre avisa que, e a gente vem sempre alertando, que para superar tudo isso, nós temos que fazer esforço. Nada na vida se consegue sem esforço. Não é só na vida física, não. Na nossa vida diária aqui, nas conquistas diárias. Tudo exige esforço, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que ir na escola, tem que se esforçar, né? A gente tem que seguir os conselhos dos professores, nós temos que fazer nossas tarefas. Na vida espiritual é a mesma coisa. Para vencer as nossas deficiências, nós temos que fazer um esforço redobrado. Redobrado. Porque normalmente elas estão instaladas na nossa alma, no nosso imo, né? Na nossa essência. Não estão instaladas nos nossos veículos de manifestação. Nós é que instalamos nos nossos veículos. Nós é que contaminamos nossos corpos. Percebem? Nós, alma, espírito, princípio inteligente, criatura divina, nós é que adoecemos e começamos a contaminar todos os nossos veículos de expressão, a começar pelos nossos corpos sutis, o principal dele que é o corpo mental. E do corpo mental desce para o emocional, né?
nos transformando em criaturas tristes, desanimadas. E para atingir o corpo físico é um pulo, né? Em doenças, em forma de doenças, que se materializam, se somatizam e se tornam visíveis. Não é à toa que os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão cada vez mais lotados, né? Porque nós temos uma grande soma de irmãos que estão apáticos perante a vida, né? Que estão se entregando. Vieram para lutar, para resolver problemas íntimos e estão se entregando. Muitos vitimados pelo meio, pelas consequências, né? Pelas coisas que ele acha que não estão certas, né? Nós temos aquele famoso roteiro que nós temos que seguir, e quando nós saímos fora dele, as coisas não andam muito bem. Mas nós, quando estamos encarnados, achamos que sabemos tudo e que sabemos conduzir a nossa vida. Esquecemos que tem um fio condutor, né? Que nós temos que através do nosso íntimo, do nosso mental, nós temos que observar. Porque se nós sairmos muito dessa rota, a gente começa a receber as consequências. E às vezes a gente cai na apatia, no desânimo, né? Nos perguntando por que as coisas não estão dando certo, né? Por que não estão correndo como você acha que deveria correr? Porque todos nós temos essa noção de como é que as coisas deveriam andar, não é verdade? Nós temos dentro de nós essa gravaçãozinha que nos orienta. Muito bem. E no estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se. Olha que interessante. Reprogramar-se, eu uso, reorganizar-se. Iniciando o esforço a princípio mentalmente, olha que interessante, para depois tornar em ações a programática a que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então ela está chamando a atenção que vai exigir esforço e que nós devemos iniciar pelo pensamento, pelo campo mental. Nós temos que modificar o nosso modo de pensar. Nós temos que trabalhar o nosso mental. Não é outra mensagem que os nossos irmãos espirituais sempre estão nos alertando. Senão não teria esse monte de livros, né, que foram materializados através da colaboração de médiuns fabulosos, né, de irmãos nossos que vieram com essa missão, de materializar essas mensagens. Ora, essas mensagens eram para justamente modificar o nosso campo mental, ajudar a nossa cura. Só que nós temos que ir lá, nós temos que ler, né? Nós temos que nos esforçar em entender aquilo, né? Coisa que a gente, às vezes, não está muito disposto, não é verdade? Difícil a gente abrir um livrinho desse e ler assim com atenção, né? Criando aquela psicosfera propícia para você para você criar novos ares, para você respirar novas coisas, né? Fugir daquelas coisas que estão te envenenando, por exemplo, a apatia, porque a apatia envenena, né? Ela tira as tuas forças, tira o teu ânimo. Facilmente, aquele que padece a constrição da apatia, acomoda-se à situação. E apesar de penosa, constitui uma forma de bem-estar que leva à inércia, ao desequilíbrio. Pois é, olha só, leva à inércia. Porque você vai parando, né? Nós vamos depois cair na depressão, né? Da apatia a gente vai cair na depressão, né? Nos vários graus, começa num grau leve, vai aumentando a depressão, quando você vê, você está realmente totalmente paralisado, né? Todas as suas estruturas estão paralisadas. Teu corpo mental não quer nem pensar mais. Ah, estou cansado de pensar, não quero pensar. Quero dormir, né? Vou levantar. Cai para o emocional, a tristeza se instala definitivamente em você, você não tem realmente alegria para nada. E daí, para surgir as doenças que vão atacar o corpo físico, são fáceis, né? Porque começam a abrir brechas. E é isso que é o mais interessante. Todo esse veneno que nós instalamos nos nossos corpos sutis começam a formar buracos nas nossas telas etéricas, que constituem o nosso corpo etérico, e começam a descer doenças, né? Produzidas por quem? Por nós mesmos, né? A gente não percebe que esse morbo, né, como dizia o Ramatiz, esse material pesado, venenoso, ele cria condições especiais para que se crie larvas e como chamamos? Oh meu Deus, esqueci o nome agora.
larvas astrais, né? Vírus astrais. Eles se criam ali, como se cria na sujeira aqui, todos os tipos de bichinho. A gente não tem essa noção, a gente pensa que isso não existe, mas sim, existe. É realmente o que existe. E ali cria-se vírus astrais que descem por esses buracos e se instalam no nosso corpo físico e atacam as partes mais fracas do nosso sistema. Então está aí o segredo. E por que os indianos já no passado avisavam, já nos alertavam, que nós podíamos nos curar? Ora, modificando o nosso campo mental. Né? Só fazendo esse trabalho, já meio caminho da cura já está começado. Vida é ação, lembra a Joana. Vida é ação, gente. Ação é movimento a ser empreendido para o bem do progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Então muitas pessoas pensam que não. Mas o trabalho é a nossa salvação. Estar em ação é a nossa salvação. Não diziam que cabeça vazia nem a oficina do diabo? Pois é, né? Por causa disso. Porque quando você está fazendo alguma ação, está focado em um trabalho, o teu campo mental está junto. É você que está ali naquele trabalho. Ora, não há espaço para ideias nocivas que chegam, nem de irmãozinhos nossos que são nossos pretensos inimigos, querem nos atrasar, nem você mesmo, que é o seu principal inimigo. Né? Nem você fica realmente criando coisas que vão te envenenando aos poucos. Então o trabalho é o nosso grande salvador, né? A ação. Elimina do teu vocabulário, então vamos lá agora, ela faz uns conselhinhos aqui, ó. Elimina do teu vocabulário as frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Então, novamente, vamos transmutar, né? Vamos sair do negativo para o positivo. Isso é uma proposta real. Não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Não digas mais isso. Faz uma mudança de paisagem mental. Ó, de novo, tá vendo? Tudo no mental, gente. E corrige-a por outras. Tudo posso quando quero. Suporto tudo quanto é para o meu bem. E prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. Então, olha aí, é positivar. Em vez de negativar, sair para o positivo. Esse exercício que a Joana está nos aconselhando hoje, nesta noite, foi de muita utilidade para mim mesmo, na minha atividade pessoal, quando as provas eram acerbas. Eu tinha que dizer para mim mesmo, levanta-te e anda, como dizia Jesus lá. Olha, levanta, anda. Não se entrega, né? Mesmo que seja difícil, vamos caminhar, vamos em frente. Porque tinha dias, realmente, existiam dias que não dava vontade de você levantar da cama e ir para o trabalho. Retomar atividades normais. Acho que todos nós passamos por isso algumas vezes, né? E você tem que mandar uma ordem interior mesmo, entendeu? Às vezes, verbalizar essa ordem. Não, levanta e vamos. Entendeu? Como se fosse alguém falando com você. O teu protetor espiritual. Falando, levanta, você pode. Entendeu? E nós temos que fazer isso que ela falou. Assim, isso aqui que ela está nos aconselhando. Tudo posso, eu quero. Eu quero mudar essa situação. Então, veja bem que, por isso que os nossos irmãos orientais tinham razão. A cura está dentro de nós. A cura está em nós. Começa por nós. Médicos, os psicólogos, os psicoterapeutas podem nos auxiliar, mas não podem nos curar. A única pessoa que pode nos curar somos nós mesmos. Fazendo o quê? Transmutando os nossos pensamentos. E aí tudo começa a se organizar. Arrumamos o nosso emocional consequentemente vai fortalecer o nosso duplo etérico, o nosso duplo etérico recupera a sua saúde e começa a proteger o nosso corpo físico. Olha que maravilha. Perfeito? Reface a tela eletromagnética que nós temos que nos protege e fecha todos os buracos por onde estavam entrando vírus, larvas astrais, energias negativas e tudo mais. Percebem? Os nossos chakras voltam a girar com rapidez, né? Energizados com outro tipo de energia, né? Energias potentes. Sabe que é assim que funciona. É nosso mental que ativa os nossos chakras. O pessoal pensa, tem que fazer aquelas técnicazinhas, tem que fazer aquelas coisas. Não, é teu mental. Com essa atitude mental. Você ativa o teu sistema de chakras, no duplo etérico,
e ele ativa a tua saúde física, ativa a tua saúde emocional, ativa a tua saúde mental. Vem e volta. Nosso mental manda a ordem, ele reativa todo o sistema e isso tudo volta pelos mesmos caminhos até atingir o nosso mental, clareando o nosso horizonte, revitalizando-nos. Você percebe, gente, que não existe milagre? Tudo está acontecendo, só que nós não estamos percebendo. Por quê? Porque não estudamos. Né? A questão da apatia, não, isso é muito chato. Né? Não, mas nós temos que estudar, temos que saber dessas coisas, para saber como é que elas funcionam. Para não só nos auxiliar, mas também auxiliar o nosso irmão, que às vezes precisa. E às vezes apenas com um abraço, se você estando bem, você estando energizado, você estando positivado, apenas com um abraço, você consegue levantar o teu irmão. Que às vezes está apático também. Você consegue dar forças para ele. Né? Enquanto que um apático não consegue fortalecer o outro apático. É impossível, né? Então vamos eliminar no nosso vocabulário essas fases pessimistas, né? O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. Olha que interessante. De novo, nossa responsabilidade. O homem transita pelos caminhos que elege, então a responsabilidade é sempre nossa, nos quais se compraz. O quê? Onde nós nos sentimos bem. Então vamos observar quais os caminhos que nós estamos nos sentindo bem, né? O Maurício sempre cita aqui, né? Poxa, agora com essa atividade, quanto bem me faz, né? Poxa, eu trabalhando, eu recebo muito, eu sinto que eu recebo muito mais do que dou, né? O pouquinho que eu dou, eu recebo um monte de volta em satisfação, em alegria, né? Em energias novas, em esperanças novas. Então, são esse tipo de atitude, meus queridos, que alimentam todos os nossos irmãos que atuam no bem. É por isso que eles são felizes, são equilibrados, porque eles se doam e ao doar-se, como dizia o nosso querido Francisco de Assis, recebem assim uma cascata de bênçãos em forma de energias novas, de refazimento do alto. É isso que nós recebemos. Não recebemos estrelas, nada, não. Recebemos energias, recebemos vigor, entendeu? Ânimo novo. É isso que o trabalho no bem nos dá. É só isso que ele nos dá. Não vamos buscar nele, vamos já aproveitar, reconhecimentos, entendeu? Muito menos posses físicas, né? Não vem. A gente às vezes faz esses trabalhos voluntários para reconhecimento, né? Buscando reconhecimento do outro, da sociedade. Não façamos isso, deixamos que Deus nos recompense. Deixe que o cosmo. Você não quer Deus? Ah, não, Deus não gosta dessa imagem. Então deixe que o cosmo, que é a mesma coisa, as forças cósmicas, te recompense. E elas te recompensarão em energias novas, em saúde. Entendeu? É isso que nos compensa nesse trabalho. A apatia é a doença da alma. Lembra que eu falei? O que é a alma? A alma é a nossa essência, né, meus queridos? A alma é a essência, é aquele ser imaterial que está lá, no centro do nosso perispírito, né? Envolto pelo perispírito, né? Que são nossos corpos espirituais, e sobre os quais nós construímos nossos corpos físicos. Então nós estamos no centro, a nossa pinealzinha, nesse instante aqui, nós encarnados, vocês aí que estão encarnados, não, né? Vocês estão em outra condição, mas nós aqui, agora nós estamos atuando em nossa pineal. Essa glândula fantástica, né? Que se ativa em nós estamos ali, ancorada nela, né? Ancorada nela pelo nosso chakra coronário. Então são coisas reais, né? Não estou falando de nada de coisas que não existem aqui, coisas místicas. Tudo isso pode ser comprovado, já está sendo comprovado graças ao bom Deus. Né? Estava até lendo agora que os soviéticos estão avançando nas pesquisas do corpo bioplástico. Os soviéticos chamam o perispírito de corpo bioplástico, né? Já detectaram esse corpo, então é lógico, né? Ainda não estão, como a humanidade está num nível muito ainda mediano, eles estão tentando descobrir isso para tirar proveito próprio, claro, sobre as outras nações, né? Já usaram isso para espionar na época da Guerra Fria, né? Criando os médios que tinham facilidade de desprendimento, então, e deslocamento, né? Usavam para espionar as indústrias americanas, né? Vê como é que é? Vê como é que nós somos? É por isso que o conhecimento vem devagar, meus queridos. Já pensou se eles dominassem né, conhecessem essas estruturas maravilhosas e utilizassem para o lado negativo? Né? Uma coisa que era para o positivo. Então, a apatia é uma doença da alma. Nós já vimos isso, que a depressão também é, né? A apatia leva à depressão. A depressão é
É o desastre para a alma, né? Total. Que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre, não há lugar para o apático. Isso é verdade. Ele é atropelado, não é verdade? O que acontece com o apático? Cai em depressão e é atropelado, é esmagado, né? Porque ou ele se suicida, ou ele vai parar nos hospícios, vai parar nas casas de saúde, quer dizer, torna-se um peso para a sociedade, né? Receando o labor bendito, ou dele, fugindo, receando o labor bendito. Eu gosto da Joana porque não tem palavras perdidas para ela, né? Receando o labor bendito, quer dizer, com medo do trabalho que tem que fazer para a sua autorredenção, né, já fica, o espírito às vezes fica, os mais fracos realmente têm medo dessa tarefa, ou dele fugindo, né, fugindo do trabalho, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade. A gente vê muito isso. Procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Os coitadinhos, né? Aqueles que se entregam, estão apáticos e querem o que nós sentimos por eles? Piedade. Né? Ele quer inspirar essa piedade, né? Nos corações alheios, né? Os coitadinhos, né? Hoje temos muito, né? Coitadinhos. Pensar assim, tem muitos daqueles que querem que a gente os veja como coitadinhos, coisas que eles não são. São almas como nós, espíritos como nós, que estão na tarefa de autorredenção também, e que deviam abraçar esse trabalho com coragem, e não abraçar a preguiça, ficarem apáticos, jogar a responsabilidade para outros, para os governos, para não sei quem, entendeu? Eles têm um trabalho a fazer. Então, gente, o conhecimento da vida integral, por isso que os espíritos fogem desse conhecimento. Porque ele faz a gente despertar para as nossas próprias realidades. E aí, quando a gente começa a nos encarar frente a frente, não há desculpa, né? A gente se vê assim, nu e cru. Não há desculpa. E isso é bom, esse exercício, a gente já começar a praticar, a nos encarar de frente, sem subterfúgio, sem querer fugir do problema. Porque quando nós voltarmos para a pátria espiritual, assim vai ser. Nós vamos ter que nos encarar, sem nenhum intermediário. Agora não teremos o corpo físico para a gente se refugiar, né? Para amortecer as nossas decepções. As emoções, os sentimentos vão crescer num volume multiplicado por 10 dentro de nós. Por isso que os espíritos insistem, eliminem sentimentos negativos. Elimine sensações negativas, né? Pensamentos de ressentimento, mágoa. Por quê? Quando nós desencarnarmos, elas se avolumam. Elas como que transformam-se em verdadeiros monstros tentando nos envolver. É por isso que nós precisamos de uma nova reencarnação, às vezes, muito rapidamente. Né? Tem irmãos nossos que não suportam encarar-se frente a frente. Aqueles que cometem grandes atrocidades, né? Para com o seu semelhante. Ele novamente quer se refugiar num corpo, amortecer aquela consciência. Por isso que ela diz aqui. Eleva, outro conselhinho, eleva o padrão mental de tuas meditações. Tem gente que quando fala meditação sai correndo, né? Não, acho chato, recomendado pelos indianos lá, coisa do Oriente, né? Gente, nós temos que meditar na nossa condição. Temos que reservar um tempo de nossas vidas materiais para meditar na nossa condição e o que estamos fazendo com as nossas vidas. Para a gente corrigir a tempo. A gente não pode deixar para corrigir isso depois, não encarar frente a frente a nós mesmos. Perfeito? Por isso que ela recomenda esse remedinho aqui, eleva o padrão mental de tuas meditações. Expulsa o tóxico letal que se infiltra sutilmente na tua organização espiritual. Está vendo? Está vendo onde se infiltra? É na organização espiritual. Às vezes não fica tão preocupado com o corpo físico e tem um buraco enorme no nosso corpo espiritual entrando tudo que não nos interessa para a nossa saúde, nem mesmo para a saúde física. Quem está tão preocupado. Reage com todas as forças e não possibilites horas vazias para se encherem de desesperança nas províncias do teu pensamento. Olha que interessante.
quando nos sentirmos assim, nós temos que pegar um livro, tem que pegar um filme, a gente sair, ver algumas pessoas que nos animem. A gente não pode aceitar passivamente a apatia. Nós temos que reagir. Se você não tem forças internas sozinho, busque ajuda. Aí sim, vale o conselho, busque o amparo de um psicólogo, de um amigo, de um terapeuta, de quem possa te ajudar, de uma casa espírita, de qualquer, aquele que você acha melhor. Mas não se deixe envolver pela apatia. Né? A lei do trabalho é impositivo das leis naturais. Chama outra atenção aqui. Então, a lei do trabalho é natural, gente. É natural a lei do trabalho. O impositivo, né? Porque senão a gente não progride. E nós, às vezes, ficamos reclamando porque temos que trabalhar. Né? Então, a lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida. Então, ela encerra com esse parágrafo, trabalhe. Olha a importância do trabalho de novo aqui, a Joaninha ressaltando. Trabalhem. Quando sentir-se triste, apático, desanimado com a vida, busque algo útil para fazer. Olha como você vai se refazer rapidinho. As pessoas não acreditam, né? Então, quando nós convidamos as pessoas para vir trabalhar, olha, venha, se engaje no trabalho, o pessoal ainda hesita, né? Fala, não estou preparado. Né? O trabalho mínimo que seria falar que não está preparado ainda, né? Mas, querido, ele não percebe que ele está permitindo que a apatia se instale nele. Porque não vindo trabalhar, nós estamos falando aqui na nossa seara, estamos bem à vontade, porque estamos em maior número aqui, né? A gente não se animando a fazer esse trabalho aqui na casa espírita, a gente permite a infiltração da apatia. Quando a gente vem, está desanimado com esse trabalho, não, eu estava pensando em entrar num grupo lá de ajuda aos espíritos, esclarecimento, mas estou vendo que não estou preparado ainda. E não percebe que, com esse pensamento, você vai se afastando cada vez mais. Quando você vê, você está fora. Você nem vem mais. Tá? Nem tomar os passos que você vinha, você não vem mais. Às vezes nem colaborar nos passos que você dava, né? Não vem mais. Então, esse é um recado da Joana para que nós reforcemos as nossas defesas mentais, queridos. Para nós trabalhadores aqui. Porque senão também nós seremos atacados pela apatia. Porque, não, está tudo uma mesmice, né? Está tudo do mesmo jeito, né? O grupo está diminuindo, né? Então, mas não desanimem, porque o trabalho é individual. Esse aqui é o problema. O trabalho é individual. Então, trabalhem, meditem, reserve um tempo para meditar, porque nós temos que ativar os nossos poderes internos, despertar o nosso poder mental. Esse é importantíssimo, trabalhar o nosso mental. É esse corpo mental que vai nos governar nos planos não materiais da vida, principalmente ele. Porque lá no plano espiritual, como a matéria é mais sutil, né, muito mais plástica, rápida, não é tão densa como essa daqui, ela obedece muito mais rápido aos nossos pensamentos. Então lá, os pensamentos são coisas sérias. Aqui ainda demora um tempo para se tornar realidade, né? A gente pensa uma ação e, por força da circunstância, como é difícil materializar, por exemplo, você pensa em escrever um texto, você tem que sentar, pegar um papel, né? Tem que escrever, né? Letra por letra, compor. No plano espiritual não, no plano espiritual se você pensar em escrever, se você pensou, o texto está quase pronto, se você pode materializá-lo, né? Isso se você estiver pronto para isso, né? Lógico, estiver pronto para isso, estiver preparado. Então, trabalhem o mental de vocês. Né? Eu estou trabalhando o meu, estou tentando arduamente trabalhar assim, coisa difícil, porque a mente, né, esse instrumento aqui, enquanto estamos encarnados, qual é o instrumento do corpo mental? É a mente. E ela é como um cavalo bravio, não quer nos obedecer, né? Ela quer fazer o que ela bem entende. E a nossa função é dominá-la um pouco, né? Colocar um pouco de rédea, né? É isso que ela fala em meditar. Você começar a focar o teu pensamento, né? Começar a orientar os teus pensamentos para ações, para atitudes positivas. Coisa que não é fácil. Não é fácil dominar a mente. Exige encarnações de trabalho árduo, constante. Então, comecemos já. Pelo menos, através da prece, quem faz o Evangelho no Lar aqui sabe disso, toda semana, pelo menos durante o Evangelho no Lar, fazer uma prece não decorada, realmente do coração, mentalizada. Mentalizar naquilo que você precisa, aquilo que você identificou que você precisa modificar. Mentalize isso.
Transmute isso, em vez de ficar, às vezes, repisando que você ainda é assim, assado, que você não sabe fazer aquilo, que você ainda está fraco, que você não está preparado. Comece a transmutar. Fala, não, eu já estou preparado, eu já posso, eu já devo, e eu quero. Esse que é o mais importante. Eu já quero. Perfeito, queridos? Então, fujamos da apatia, né, Daniel? Fujamos da apatia como o diabo foge da cruz. Sentindo apatia, vamos trabalhar. Sempre é gostoso trabalhar e realmente o trabalho modifica os nossos pensamentos. Paz a todos nessa noite de chuva. E de inverno, né? O inverno começou, né? Tem alguma coisa na internet? Jura, eu acho que é isso, queridos, que ela nos trouxe hoje para meditar. Aqui pegou você assim de sopetão, tá bom? Não tem problema. Alguma pergunta? Nosso grupo está reduzido, nós podemos fazer até um Algum aqui. comentário aí. Vocês têm comentário para fazer, não tem? O que vocês andam pensando? Eu estava me lembrando que esse nosso trabalho, por exemplo, de sexta-feira, se refere justamente às criaturas. Exatamente. Mais do que isso é impossível, né? Esse tema. Porque o indivíduo que se deixa levar pela dependência química, ele tá flutuando, né? Ele está fugindo. Fora do ritmo. Exato, completamente. completamente. Né? Tá apático. Ele é um suicida mesmo, em Exatamente. potencial, né? Perdeu o roteiro E todo. pior que são jovens. São Isso muito que é jovens. difícil. Exatamente. Né? Então, a apatia, Exatamente. a dependência química leva o indivíduo Por esse caminho. entrega a vida, né? Quando o indivíduo já se entrega ao uso de entorpecente, é uma fuga. Ele quer fugir de si mesmo, né? Ele está querendo fugir de si mesmo. Aquilo que ele não consegue encarar mais a si mesmo. Aí ele quer fugir. Mas aí é um caminho errado, porque é um caminho curto, né? Não tem saída. Ele entra num beco sem saída e acaba, às vezes, comprometendo a própria encarnação. Mas você vê, está dentro do processo do espírito. Exatamente. Né? Porque o indivíduo, às vezes, tem uma vida até que relativamente boa, tem criaturas que têm família boa, até bem constituída. Tem tudo. E por isso que a gente pede para que esse grupo de apoio, a família venha, porque a família que é atingida. Às vezes o indivíduo tem até um bom lar. Né? De repente joga tudo para cima, começa a roubar tudo em casa para comprar droga. E a gente não acaba não entendendo onde está. E a Joana avisa que está onde? Está nas nossas vidas passadas. Não nasceu aqui agora, nessa enganação. Nasceu lá atrás. Quer dizer, você tem tudo, mas você ainda está satisfeito, você está vazio, você ainda não... Tem tudo o quê? Tem coisas materiais, mas está vazio espiritualmente. Você tem coisas a preencher espiritualmente. É esse vazio que você vai carregando. Se você não se decide a trabalhar já, você vai carregando isso para suas encarnações. Não tem como, tá? E não há coisa material que preencha isso. E pior que não é isso. É pior que ele forma aquela aura, como você está falando dos russos, eles há 100 anos atrás tinham a máquina Kirian, que eles já fotografaram a aura. Fotografia Kirlian, a aura da criatura. Então, eles já sabiam que tinha um corpo, uma coisa estranha, que eles não sabiam, mas já, há 100 anos atrás, né? Então tá aí, o indivíduo vai, depois o que acontece? Eles vão se ajustando com os iguais, com espíritos doentios também, que eles atraem, né? Exatamente. Então, Semelhante traz semelhante, não é isso? A lei de Hahnemann, a homeopatia? Esse é o processo, então você tem que trabalhar o encarnado e o desencarnado, coitadinho, que está ali, ainda continua com aquela coisa. Exatamente. Alguma pergunta? Nós estamos só comentando, estamos dentro do horário, hoje está folgado. Está tudo bem? Ótimo. Está todo mundo alegre, todo mundo em atividade, né? A gente às vezes está meio devagar, quando eu leio o Tânia, assim, eu preciso despertar. Exatamente. Isso despertar. Por isso que eu alertei, isso é uma coisa comum, acontece conosco, mesmo nós somos trabalhadores que estamos querendo despertar, acontece, de repente a apatia começa a pegar e você tem que realmente espantar, né? Fazer o lazer é bom, é justo, mas não no lazer, como nós temos um pensamento contínuo, nós temos que estar sempre lendo, sempre com o pensamento elevado. Levar um bom livro, né? Eu já tenho essa didática, levar um bom livro junto comigo, nunca me desconecto. Porque eu sei que se você realmente não ficar conectado, você começa a se distanciar. Isso o que ela recomenda no final é o trabalho. É o trabalho. O trabalho, como é uma lei divina, uma lei natural, é o que dá oportunidade para que o homem continue sempre ativo, né, para te dá o alicerce, né? Ele te alicerça, te dá bases seguras. Aí, como o trabalho te dá prazer, você não desanima mais. Por quê? Porque te dá prazer, te dá alegrias. E essa alegria, quando você não trabalha, começa a te faltar.
Não sei se acontece com os trabalhadores. Quando a gente não vem na casa, a gente começa a sentir uma coisa, né? Pô, está faltando alguma coisa, deixa eu voltar para o meu trabalho, não é verdade? É isso, essa coisa gostosa. Então, o trabalho é esse alicerce firme que nós plantamos e que nós nos ancoramos nele, tá? Pra trabalhando cada vez mais. É isso aí. Certinho. Paz a todos. Todos os temas são interessantes, né? Ainda mais quando parte de um espírito ativo como o da a Joana de Ângeles, né? Que está séculos e séculos trabalhando aí. Quantas encarnações, né? Muito bem, meus irmãos. Vamos agradecendo a Deus, então, mais uma vez, por essa oportunidade. Nós vamos aproveitar esse espaço aqui que nós temos, dessas vibrações, vamos envolver todas as criaturas, principalmente nossos irmãozinhos, que às vezes estão entregando os pontos, como nós dizemos sempre, né? Porque às vezes a gente encontra criaturas tão tristes, abatidas. Então vamos vibrando, pedindo aos amigos espirituais, os anjos guardiões desses nossos irmãos que os envolvam com muito carinho, levando muita luz no pensamento desses irmãos, modificando-lhes então o rumo, trazendo os pensamentos positivos, fortalecendo nossos irmãozinhos, principalmente aquelas criaturas que sofrem, que às vezes não vê a luz no fim do túnel, como nós falamos, são injustiçadas, criaturas que estão lutando e acabam, às vezes, muitas vezes, sendo abatidas, justamente chegando nesse estado mesmo de apatia profunda, porque às vezes se vê injustiçado e não está encontrando os meios de conseguir vencer essa problemática. E é próprio do mundo de provas e expiações em que nós vivemos, então essas criaturas precisam ser alertadas, acordadas, e nós pedimos por eles, que são nossos irmãos em Jesus, pedindo aos espíritos amigos, todo esse pessoal do plano maior, que envolva todos os nossos irmãozinhos em todas as latitudes desse nosso mundo, que nós sabemos de sofrimento mesmo, envolvendo as nações, os seus dirigentes, levando a sensibilidade aos corações, para que eles possam trabalhar com muito amor a favor do seu povo, dilatando a eles a visão espiritual da vida, procurando combater o egoísmo, orgulho, tudo aquilo que atrasa o homem moralmente e prende o homem na terra. Jesus ampare e proteja todos os nossos dirigentes, o nosso país, pedindo pelo nosso povo, pelos nossos homens públicos, por todos aqueles que trabalham com muito amor a favor do progresso do nosso país. Que Jesus ampare a nossa juventude, proteja todos os nossos jovens, principalmente contra a queda nos vícios, nas dependências químicas e tudo aquilo que traz de malefício aos nossos irmãos. Que a juventude espiritual possa estar sempre atenta a proteger os nossos irmãozinhos. Vibramos pela nossa infância também, pedindo muito amor às nossas crianças, dos pais, dos professores, das criaturas que tomam conta dos nossos pequenos, para que haja muito amor, para que essas criaturas nasçam fortes, espiritualmente, moralmente, e consiga ser aquele dínamo para o progresso do nosso planeta, principalmente nesse século que nós estamos vivenciando, o século do Espírito. Que Jesus ampare e proteja todos aqueles que amam as crianças e dão tudo de si a favor deles. Vamos vibrando pelos nossos lares, pedindo muita proteção a todos os nossos entes queridos, muita compreensão entre todos, muita paz. Vamos vibrando também, meus irmãos, pelas aquelas criaturas que estão nos hospitais nessa noite, pedindo aos espíritos amigos, vamos lá com Jesus, abraçando um por um, fortalecendo esses nossos irmãos nas suas provas, nas suas dificuldades, amparando-os então com o nosso carinho, com o nosso amor, pedindo a proteção de Maria de Nazaré para cada um deles. E assim então nós agradecemos aos nossos dirigentes espirituais, a todos os trabalhadores, os tarefeiros dessa noite, poucos encarnados, mas muitos irmãozinhos nossos que vêm sempre com muita regularidade à nossa casa pelo lado espiritual da vida, e eles estão todos aqui, todos os dias da semana, não há exceção. É de segunda a segunda. Todos eles estão aqui estudando, aprendendo conosco, nos auxiliando. Quase estamos sentindo a presença desses irmãos tão próximos de nós. Então nós agradecemos a presença deles, dos nossos protetores,
os nossos guardiões, todos eles que estão lá na porta, protegendo a nossa casa, para que nós tenhamos um início de semana muito feliz e que possamos estar sempre atentos, trabalhando com atividade, com o nosso pensamento levado a Deus, sempre modificando os nossos pensamentos, sempre para o bem, né? Sempre pensando no próximo, pensando naqueles que estão à nossa volta, com nossos companheiros de trabalho, sempre os pensamentos positivos para que então não sejamos atingidos por nenhum pensamento de ordem inferior que possa nos trazer qualquer tipo de apatia, qualquer tipo de abatimento e vai provocar algum malefício maior. E assim então com Jesus no coração, estudando o nosso Evangelho no nosso lar, estando sempre alegres e atentos e sabedores de que a divina providência protege a todos nós. E assim nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado o nosso trabalho até esta parte. Que assim seja.